A colônia Luarra está presente. E essa é a primeira aula em vídeo canalizada com ela, diretamente para a alma humana. Você pode até achar que já ouviu falar sobre corpos sutis, mas a colônia pede que você esqueça tudo aquilo que já decorou até agora. Por quê? O que será entregue aqui ainda não foi dito. Não é mais um conteúdo energético, é um realinhamento de percepção. A colônia Luarra se manifesta neste momento na Terra porque o sofrimento humano ultrapassou o limite do suportável. E grande parte dessa dor vem de um único fato: as pessoas não sabem o que estão carregando. Culpa, vergonha, medo, rancor, tristeza, apatia, desejo de vingança, frustrações, decepções, mágoas. Muitas vezes não nasce do que a pessoa fez, mas do que ela carrega nos seus campos sem saber. E essa aula é uma devolução de soberania, uma travessia de reconexão com as partes esquecidas de você mesmo. Eu sou Sivar, o nome da alma encarnada na personalidade conhecida como Ana Paula Natalini. E eu me propus a encarnar na Terra para trazer caminhos para aqueles que estão prontos para ouvir, prontos para voltarem a si mesmos, prontos para ouvir a sua alma e assim conseguirem se conectar com a consciência divina que sabe tudo sobre você e sobre o que você está fazendo aqui. E você já vai entender tudo isso no decorrer dessa aula. E o que será dito aqui não é conhecimento técnico nem invenção mental. É o simples, o direto, o verdadeiro, como só uma colônia espiritual de alta envergadura pode te entregar. Então, sente-se, respira, porque a verdade da sua estrutura energética vai começar a ser lembrada e é agora. Você já se sentiu culpado, culpada, sem saber exatamente por quê? Já teve medo de ser quem você é, mesmo tentando fazer tudo certo? Já explodiu de raiva e depois não soube explicar de onde veio aquilo? Você já se culpou por sentir mágoa ou rancor da pessoa que te prejudicou? Saiba que isso não é fraqueza, é sobrecarga energética, emocional e mental. O ser humano vive com vários corpos ao mesmo tempo, mas quase ninguém sabe disso. Você tem um corpo físico, sim, mas também carrega um corpo emocional que sente e guarda memórias do que você sentiu em cada situação vivida na sua existência ou existências. Você tem um corpo mental que pensa e tenta dar sentido a tudo aquilo que você sente. Tem um corpo energético que conecta todos os outros e mantém o sistema vital. E também tem um corpo espiritual, que é a sua própria alma. E cada um desses corpos guarda vibrações diferentes. E quando um se desequilibra, o outro tenta compensar. O problema é que o corpo emocional não pensa, ele só sente. O mental, por sua vez, não sente. Ele analisa, julga, compara. O corpo energético tenta manter tudo funcionando, mesmo quando está cansado, intoxicado ou fragmentado. E o corpo espiritual, a alma, ela só consegue se manifestar no corpo físico quando os demais corpos estão limpos, alinhados e abertos. Por quê? O corpo físico é somente um receptáculo, uma ferramenta. E se o mental estiver distorcido, o emocional machucado e o energético colapsado, a alma fica aprisionada, sem canal para se expressar. A verdade é que, quando nenhum corpo consegue mais sustentar, o impacto chega no físico. O corpo mais denso é sempre o último a avisar. E quando ele grita, é porque os outros já estão implorando há tempos. Essa aula é o início de uma escuta
que você talvez nunca tenha feito. Ela não é uma teoria espiritual, é uma devolução de soberania. Por quê? Quando você começa a reconhecer o que está carregando, você para de se culpar. E quando para de se culpar, começa a se libertar. E a Colônia Luarra convida você agora a lembrar dos corpos que sempre estiveram com você, mesmo quando ninguém te ensinou a escutá-los. Muito se fala em despertar, né? Em conexão com o eu superior, em ouvir a própria alma, mas quase ninguém diz uma verdade simples e que muda tudo. A alma não consegue se manifestar se o caminho estiver bloqueado. Você precisa saber que o corpo físico não é completo por si só, tá? Ele não traz todos os corpos sutis como muitos acreditam. O corpo físico nasce com 3 campos básicos que operam a personalidade encarnada, que são o corpo energético, que mantém o fluxo vital funcionando, o corpo emocional, que sente e registra as experiências, e o corpo mental inferior, que pensa, julga e organiza a vida prática. Esses são os corpos que reagem ao mundo, às dores e às memórias. E são eles que mais facilmente vão se desequilibrar. O corpo energético é o campo de sustentação vital. Ele é o responsável por ligar todos os corpos entre si e por manter o campo físico funcionando. É ele que organiza os fluxos, distribui energia, protege os campos e faz a ponte entre o espiritual e o encarnado. A colônia ensina que o corpo energético é uma malha de fios sutis. E tudo que você pensa, sente, vive e repete passa por esses fios. Quando há equilíbrio, essa malha vibra com leveza, clareza, força. Mas quando há acúmulo de dores, padrões, vínculos tóxicos e interferências, essa malha começa a colapsar. A energia se bloqueia, se desvia, se estagna. E com o tempo, isso pode gerar sintomas físicos, emocionais e até espirituais. O corpo energético é também o alvo mais comum de contaminações externas. Magias, inveja, ataques espirituais, entidades, pactos e zonas densas. Não é porque você é fraco, mas porque esse corpo está sobrecarregado, tentando proteger tudo sozinho. A alma só consegue descer quando essa malha está limpa e receptiva. Por isso a colônia afirma: trabalhar o corpo energético não é sobre proteção, é sobre permitir que a alma se manifeste em segurança. Um campo limpo não é apenas um campo sem dor, é um campo onde a essência pode respirar. Já o corpo emocional é o campo que sente, mas ele não sente apenas o que acontece no presente. Ele carrega registros de todas as experiências emocionais que a alma já viveu, nesta vida ou em vidas anteriores. Por isso, muitas vezes você sente uma tristeza que não tem nome, uma angústia que não tem motivo, uma vergonha que não se explica. Não é invenção e também não é drama, tá? É memória da alma reverberando no campo emocional. Esse corpo é reconstruído a cada encarnação, mas ele não nasce limpo. Ele nasce moldado pelas pendências emocionais da alma. Por isso, quem sente hoje, muitas vezes, está reagindo não ao presente, mas ao passado não resolvido da própria alma. E só quando esse corpo é acolhido, reorganizado e liberado, a alma pode, enfim, ocupar o centro sem ruído. Cuidar do corpo emocional é abrir espaço para que a sabedoria da alma se manifeste. Não é terapia apenas para essa vida, é uma cura que ressoa no tecido da existência inteira. E o corpo mental inferior é o campo que organiza os seus pensamentos. Ele te ajuda a planejar, tomar decisões,
entender as coisas da vida prática. Mas também é ele que julga, compara, duvida, controla ou distorce. Esse corpo não sabe sentir, ele só pensa e tenta explicar o que está acontecendo, mesmo quando não entende o que ele está sentindo. E mais, o corpo mental inferior também carrega registros de outras vidas, tá? Só que não são sentimentos, como no corpo emocional. São ideias que ficam presas. São crenças como: não posso confiar em ninguém. Se eu me mostrar, eu vou ser punido. Ter prazer é errado. Nada do que eu faço é o suficiente. Essas frases não surgem do nada. Elas vêm de experiências passadas da alma, que criaram pensamentos de defesa e que ainda estão gravadas no seu campo mental. O problema é que, quando essas ideias não são reconhecidas, elas viram a sua forma de viver. Você acha que é assim mesmo, mas na verdade está reagindo ao que a alma ainda não conseguiu soltar. E como o mental inferior não sente, ele não consegue curar tudo aquilo que ele pensa. Ele só fica repetindo. É por isso que muita gente diz: eu entendo tudo, mas continuo sofrendo. Isso é porque o pensamento entendeu, mas a alma ainda não foi ouvida. A Polônia mostra que liberar o corpo mental inferior do controle absoluto é um passo essencial para a alma descer. Por quê? Quando esse corpo se abre, o mental superior da alma, aquele que traz sabedoria limpa, sem julgamento, finalmente encontra passagem. O corpo mental inferior é útil, mas se ele for quem comanda tudo, a alma não encontra espaço para se manifestar. A colônia Luarra traz agora um chamado de equilíbrio. Por quê? Muitas pessoas, mesmo se tratando há anos, ainda não se sentem inteiras. Estão cansadas de buscar ajuda e continuam sentindo que algo não se encaixa. A colônia revela: em boa parte dos casos, o problema não é a falta de cuidado, é o cuidado fragmentado. Muita gente está tratando partes isoladas de si, achando que está curando todo. Vai à psicoterapia e trabalha o corpo mental. Aprende a nomear o que pensa, a entender os padrões, mas continua emocionalmente colapsado ou energeticamente drenado. Ou senão, vai fazer reiki, acupuntura, vai realinhar os chakras e trabalha o campo energético. Sente alívio momentâneo, mas as emoções retornam e os pensamentos continuam em repetição. Faz constelação, ou se não, florais, e acessa o campo emocional. Chora, libera, sente, mas depois volta a se sabotar mentalmente, ou a sentir cansaço espiritual que não passa. Saiba que não é suficiente cuidar de um corpo e esquecer os outros. O corpo físico só consegue sustentar a alma quando os 3 campos que o acompanham, que são energético, emocional e mental inferior, eles são cuidados como um sistema vivo, interdependentes. O que a alma pede não é mais uma técnica, é integração. Por isso, mesmo que você esteja em processo terapêutico, é importante se perguntar: o que está sendo tratado em mim? O que ainda está sendo esquecido? A alma não desce por simpatia. Ela desce quando encontra espaço. E o espaço só se abre quando o corpo físico, com todos os seus campos, é reorganizado como uma casa sagrada. Cuidar da mente é essencial, mas se o emocional não for escutado, ele grita. Cuidar da energia é necessário, mas se o mental continuar comandando tudo, o campo colapsa de novo. O convite da colônia não é escolher uma técnica,
é escolher a verdade. E qual é essa verdade? Você é inteiro, você é inteira. E só será livre quando cada parte for reconhecida como viva. E agora, vamos falar da alma, que é o seu corpo espiritual, e que carrega outros 3 corpos que não nascem ativados no físico, que são o mental superior, onde habita a sabedoria limpa, sem julgamento, o corpo búdico, que é o campo do amor compassivo e da unidade, e o corpo átmico, que é a vontade divina em forma individualizada. O corpo mental superior é a mente da alma. Ele não foi feito para pensar, foi feito para lembrar. Enquanto o corpo mental inferior analisa, interpreta e tenta controlar, o mental superior contempla, reconhece e integra. Esse corpo é o campo onde habita a sabedoria pura. Não é um saber que se estuda, é um saber que já está em você e só espera ser escutado. Quando esse corpo começa a se manifestar, você não raciocina, você somente sabe. É aquela clareza que chega sem esforço, aquela paz que diz, é por aqui, aquele sim ou não que vem da alma e não precisa de justificativo. O corpo mental superior não se conecta pela mente comum. Ele desce quando o mental inferior silencia. Por isso, não adianta estudar a espiritualidade sem limpar os julgamentos. Não adianta querer canalizar a alma se o pensamento ainda repete frases que vêm da dor. O mental superior não compete com o inferior. Ele aguarda. E quando o campo se abre, ele traz frases curtas, silêncios cheios, direções claras. Esse é o corpo que rompe o véu da ilusão. Ele revela que o certo e o errado, o bom e o ruim, são apenas posições da mente inferior. No mental superior, tudo que é verdadeiro é incluído com sabedoria. E a Polônia afirma: quando esse corpo toca o corpo físico, a pessoa deixa de viver na dúvida, porque ela reconhece o que a alma já sabia. Esse corpo é o primeiro passo da alma para retornar o comando. E ele só desce quando a mente humana para de tentar mandar em tudo. O corpo búdico é o campo da consciência compassiva. Não é emoção, não é empatia de esforço, é amor em estado de presença. O corpo búdico é o coração da alma em contato com o todo. Enquanto o corpo emocional reage àquilo que sente, o búdico reconhece a dor do outro como parte de si, mas sem se perder. É nele que nascem o perdão que não foi forçado, o amor que não cobra, a escuta que não julga, o silêncio que acolhe sem precisar entender nada. O corpo búdico não acessa a dor pela dor. Ele acessa o sentido espiritual por trás da dor. E quando ele começa a se manifestar, a pessoa para de viver na dualidade de certo e errado, ou de vítima e vilão. Ela passa a sentir com clareza. É quando você olha para alguém que te machucou e sente: essa alma também está perdida, mas eu não preciso mais carregar esse laço. O corpo búdico cura sem tocar, ama sem se apegar, sente sem se adoecer. A colônia mostra que quando esse corpo desce, o campo da pessoa muda. Presenças densas simplesmente se afastam. Vínculos pesados somente se dissolvem. E o que não é verdadeiro cai por gravidade vibracional. Mas, para que isso aconteça, é preciso que o corpo emocional já não grite o tempo todo. O búdico, ele não sobrepõe o emocional. Ele entra quando o emocional já foi escutado
e começa a se aquietar. Esse corpo é o que permite sentir sem reagir e amar sem perder a si mesmo. O corpo átmico é o campo mais sutil da alma. É nele que habita a vontade divina que te gerou. Não a vontade dos outros, nem a vontade do ego, mas o plano original da sua existência. Esse corpo é a origem do seu impulso verdadeiro. É nele que está guardada a sua real motivação de vida. Não a motivação de alcançar metas, mas a motivação de ser quem você veio ser. Enquanto o mental inferior busca fazer sentido e o emocional busca se sentir bem, o corpo átmico simplesmente sabe para onde está indo. Ele é o eixo. Quando esse corpo começa a se manifestar, a pessoa não precisa mais de aprovações, de modelos ou de segurança externa. Ela simplesmente se move com clareza. Mesmo que haja medo, dúvidas ou grandes desafios, ela não se desvia. A colônia mostra que esse corpo é como uma bússola viva, que vibra quando algo está fora do alinhamento da própria alma, e que se fortalece quando você começa a dizer não ao que não honra quem você é. O corpo átmico não é sobre fazer grandes coisas, é sobre fazer o que é seu, com presença total. Ele carrega a vontade divina em forma de ação encarnada e só se manifesta quando os corpos anteriores já abriram passagem. Sem a presença do mental superior, o átmico vira rigidez. Sem o búdigo, vira autoritarismo. Mas, quando todos os corpos da alma estão ativos, o átmico se expressa como ação justa, firme, silenciosa e verdadeira. Não é sobre procurar missão, é sobre lembrar o que você já é e caminhar a partir disso. Como falado anteriormente, esses três corpos não pertencem à personalidade, eles pertencem à alma. E eles só conseguem se manifestar no corpo físico quando os corpos inferiores são trabalhados, curados e purificados. Sem esse processo, o caminho entre a alma e o corpo físico fica obstruído. E é por isso que tantas pessoas, mesmo buscando, estudando, orando ou meditando, não sentem a conexão com a sua essência, porque estão buscando acessar a consciência superior sem antes entregar o comando à alma. O corpo físico, por si só, não se conecta com o todo. Ele precisa se tornar canal. E para isso, os corpos energético, emocional e mental inferior precisam ser reorganizados. E é só então que a alma pode descer, retomar o comando, trazer seus próprios corpos superiores para se expressarem aqui na matéria. Essa é a verdade que ninguém diz, porque ainda não lembraram. E a colônia Luarra não vem aqui ensinar o que já foi dito. Ela vem abrir um novo campo de escuta, para que, em vez de lutar para alcançar o alto, você comece a limpar o chão dessa casa onde a alma quer morar. Talvez você não saiba que seus corpos estão desalinhados, mas você sente. Você sente quando se esforça para estar bem e não consegue. Quando sua cabeça diz uma coisa, mas o peito aperta. Quando seu corpo está cansado, mas você não sabe de quê. Isso não é preguiça, nem drama, nem sensibilidade demais, tá? É o reflexo de um sistema interno que está tentando se equilibrar sem ter por onde. A colônia mostra que quando os corpos inferiores estão desorganizados, você vive no modo compensação. O corpo emocional machucado tenta gritar por meio de crises e explosões.
O corpo mental, viciado em controle, tenta calar esse grito com pensamentos repetitivos. O corpo energético, sobrecarregado, tenta sustentar tudo sozinho e começa a ceder. A alma, nesse cenário todo aí, fica de lado. Não porque ela se afastou, mas porque não há espaço para ela se mover. Então, você começa a viver no chamado piloto automático, sorrindo quando você quer chorar, ajudando quando está esgotado, se criticando por não conseguir ser leve. E ao invés de conexão, você sente a frustração. Ao invés de expansão, você sente bloqueio. Ao invés de espiritualidade viva, você sente dúvida, culpa ou vergonha. E quanto mais tenta alcançar algo lá em cima, mais sente que está caindo por dentro. A colônia revela que isso é sintoma de um corpo que quer servir a alma, mas não consegue mais sustentá-la. E o resultado? Você tenta compensar com esforço, com obrigação e com técnicas, mas o vazio continua ali. Porque a resposta nunca esteve na busca por mais informação, mas na liberação do que obstrui a alma. Essa é a realidade de milhares de pessoas hoje, que sentem que carregam algo maior, mas não sabem como abrir caminho para isso se manifestar. E essa aula é um início, um lembrete de que você não está quebrado, não está quebrada. Só está tentando viver com a alma trancada do lado de fora. Nesse exato momento, é revelado o que está por trás do que você sente, mas nunca soube nomear. A maioria dos seres humanos vive hoje em um estado de ocupação indevida dos corpos. E o que isso significa? Significa que os 3 campos mais acessíveis ao mundo material, que é o mental inferior, o emocional e o energético, estão preenchidos por ruídos, traumas, memórias não digeridas, programações sociais, vínculos espirituais e identidades que não pertencem à alma. Esses corpos foram sendo preenchidos ao longo do tempo, não só pelas experiências da vida atual, mas também por fragmentos de vidas passadas, expectativas familiares, repetições coletivas e interferências sutis vindas de fora da Terra. E a alma, diante disso, não se retira por escolha. Ela apenas não encontra lugar por onde possa pousar. O corpo físico, então, funciona como uma máquina desconectada. Uma personalidade tentando dar conta de tudo sozinha. E quando os corpos inferiores se tornam um depósito de ruído, outras forças começam a ocupar esse espaço. Não estamos falando apenas de obsessores ou magias. Estamos falando de formas pensamento cristalizadas, de subpersonalidades, de identificações falsas que passam a operar a vida da pessoa. E a colônia revela que em boa parte das pessoas despertas, quem está tomando decisões não é a alma, é o próprio trauma. E quem escolhe o relacionamento, o trabalho, o caminho espiritual, muitas vezes não é a essência, mas o medo de não ser aceito, de não ser aceita, a vergonha herdada ou a crença da escassez. E o que isso gera? Um ser humano que faz tudo certo, mas se sente errado. Que conhece técnicas, terapias, espiritualidade, mas continua se sabotando, se doendo ou se desconectando. E a colônia afirma com firmeza: não é falta de merecimento, não é karma punitivo, não é defeito pessoal, é ausência da alma no centro. E isso não se resolve com mais um esforço. Isso se dissolve com liberação vibracional dos corpos, que a alma precisa ocupar. E mais, tá? A colônia mostra que muitos seres humanos
vivem um conflito interno constante. Por quê? Fragmentaram a própria identidade. Uma parte quer expandir, a outra parte tem medo. Uma parte quer confiar, a outra parte foi traída. E como essas partes não conversam entre si, o campo vibracional da pessoa entra em curto. E é por isso que tanta gente sente que não está nem viva e nem morta, nem doente e nem curada, nem feliz e nem em paz. E a colônia vem agora dizer: isso não é o seu ser verdadeiro. Isso é o que restou no campo quando a alma não pôde descer. Quando você começa a limpar esses corpos, a reconhecer os ruídos, a soltar as identificações, a acolher o que ainda sangra, então a alma se aproxima. E quando ela ocupa o centro, não é preciso mais buscar propósito. A vida começa a se alinhar com o que você é. Essa aula é o primeiro chamado. Não para aprender mais, mas para se permitir. Permitir que a alma retome o espaço que nunca deveria ter perdido. E agora que você sabe o que está por trás da sua dor, a Colônia Luarra convida você a fazer algo que nunca te pediram com clareza. Permita que a alma retome o comando. Não é um ritual, não é uma técnica, é uma mudança de centro. É o primeiro passo, não é subir, é limpar. Limpar os corpos que impedem a alma de descer. O corpo energético precisa ser descarregado, realinhado e desintoxicado. O corpo emocional precisa ser escutado, acolhido e liberado todas as amarras do passado. O corpo mental, o inferior, precisa aprender a ceder, a deixar de comandar o tempo todo. E isso se faz com presença, com coragem e com verdade. A colônia revela que não há salto vibracional real sem esse processo. Por isso, antes de querer canalizar, curar, servir ou liderar, é preciso perguntar: quem é que está no centro da minha vida hoje? Minha alma ou minhas feridas? E se forem as feridas, tudo bem! O que não pode mais é deixar que elas decidam por você. O movimento possível agora é reorganizar os corpos, para que a alma encontre passagem. Isso pode acontecer de várias formas: com uma prática vibracional consciente, com o reconhecimento dos padrões que ainda ocupam o seu campo, ou com uma escolha sincera de entregar o comando interno à sua essência. No próprio portal vibracional existem caminhos para isso, não como fórmula, mas como apoio real. Tem engenharias canalizadas, terapias da colônia, intervenções espirituais que tocam esses corpos onde a mente não alcança. Mas, mesmo que você não siga nenhum desses caminhos agora, você já pode começar. Começar nomeando o que você sente, soltando tudo aquilo que se repete, dando voz ao que ainda está escondido, porque só assim a alma vai ter espaço para descer. E quando ela ocupa o corpo, o seu olhar muda, o seu passo muda, a sua vida muda, não por mágica, mas porque, enfim, é você quem vai estar ali. E antes de encerrarmos, a Colônia Luarra deseja entregar um último chamado ao seu coração. Você não precisa mais tentar ser tudo aquilo que esperam. A alma que habita você conhece o caminho, mas ela não grita, ela espera. Espera que você solte o controle, que você limpe os cantos internos, que você diga com verdade: agora é você, alma, que pode ocupar o centro. Você não está perdido ou perdida. Você estava apenas tentando viver
sem permissão para ser inteiro. E agora, te convido para fazer o fechamento do campo, pois tudo que é iniciado precisa ser fechado com honra e verdade, para que a energia não fique se dissipando sem necessidade. Que o campo aberto nesta aula seja suavemente encerrado e que o que for verdadeiro permaneça. E se algo em você foi tocado, talvez já exista um caminho vibracional pronto para te apoiar. E a colônia Luarra saberá mostrar no tempo certo.